Olá, tudo bem com você? Espero que você esteja bem. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que for nos assistir mais tarde. Daí seu bom dia, meu Bom príncipe. dia, boa tarde, boa noite para você que for assistir também, né, nosso resumo, a nossa resenha, que nós formos falar aqui, que seja de bom agrado, que chegue até você e que seja bênção para todos vocês. Pois é, gente, eu quis abrir essa live para poder estar contando um pouquinho sobre as nossas férias. Não é? Para quem nos acompanha e viu, nós saímos de férias no início de julho e ficamos praticamente 20 dias de férias lá em Belém. Então, nós queremos contar um pouco como foi essas férias para que seja também vida para você, para que você preste atenção naquilo que Deus quer fazer em nossas vidas. Ele sempre tem algo a nos surpreender, até mesmo em nossos passeios. Por isso que eu digo para você que adorar, louvar a Deus não é somente a gente estar no nosso quarto, ir à igreja. É um estilo de vida, onde quer que você esteja, você está conectado com Ele está com você, o Espírito Santo está sempre ministrando, nos usando poderosamente. Então nós vamos contar aquilo que Jesus já tinha preparado para nós em nossas férias. Porque a palavra de Deus mesmo, eu fiz um vídeo, acabei de fazer, falando que Deus tem para nós infinitamente muito mais daquilo que a gente pensa, imagina, não é? E se concretizou também uma parte da palavra que diz que os nossos planos, nossos projetos, pensamentos não são somente nossos, né? São os pensamentos de Deus, os planos e os projetos dele, porque Deus tem sempre algo muito maior para fazer em nossa vida. Então, isso aconteceu na nossa vida. Nós planejamos passear, descansar, não é? Ficar de boa. Mas não foi bem assim. Deus nos surpreendeu, nos chamando também para estarmos aí à sua disposição, porque eu falo, né, entre aspas, que estamos descansando, carregando pedra. Aqueles que são filhos, que têm um chamado, um projeto, um propósito, você mesmo passeando, você vai ter que estar à disposição do seu Criador para ser usado por Ele, mesmo que você esteja passeando. E a gente quer contar exatamente isso que aconteceu com a gente, não foi, meu amor? Poxa, foi uma experiência, né? Mais uma experiência com Deus muito incrível, né? Então, esse Deus, ele é um Deus maravilhoso que sempre está nos surpreendendo, né? E como ela disse, nós fomos para poder se divertir, né? Passear, conhecer os lugares. Nós estávamos até imaginando, né? Ir para as ilhas, né? Ilha de Marajó, Ilha de Cotijuba, visitar lá praticamente o Pará todo. Mas não foi muito bem assim, né? Como a palavra de Deus fala, né? Que os planos nós fazemos, mas a palavra final, né? A resposta final vem do Senhor. Então, aprove o Senhor fazer isso. E nós não ficamos tristes de maneira nenhuma, Não, né? não, de forma Nós alguma. nos alegramos porque fomos usados e todo aquele que professa a palavra do Senhor, todo aquele que busca o Senhor, ele tem que estar atento em qualquer lugar que vá, ele tem que estar sempre atento às coisas ao redor que acontecem, porque ali pode estar alguma coisa Deus querendo nos orientar, nos dizer, nos mostrar e até mesmo ajudar alguém, né? Ou alguma coisa que para acontecer, mas para Deus usar um dos seus. E foi o que aconteceu conosco e estamos muito felizes. Eu fico maravilhado porque assim tem outras experiências que eu tive com o Senhor, mas é sempre renovado, é sempre algo
que Deus nos surpreende. Então, assim, sempre me faz lembrar aquela passagem, e também em algumas pregações que eu tenho visto, né, que eu tenho ouvido, aliás, e visto, faz lembrar aquela passagem da ressurreição do Senhor, né? Que quando as mulheres, a Maria Madalena, né, ela vai ao encontro do Senhor para poder tratar do corpo do Senhor, e Deus faz uma surpresa para ela, né? Porque eu creio que isso foi uma surpresa, foi um presente de Deus para ela, né? Porque ela foi para poder cuidar do corpo do Senhor e ela bateu de frente com o Senhor ressuscitado. Foi a primeira pessoa a ver o Senhor ressuscitado, foi ela. Então foi presente maravilhoso. Então eu também, assim, sabe, cada experiência diferente que eu sinto é um presente de Deus. Pois é, vamos continuar, mas vou ver se eu consigo convidar algumas pessoas aqui para estarem participando da live também, para poder estar ouvindo, né, essa nossa resenha e as maravilhas que Jesus tem feito em nossa vida. Vamos lá. Vou convidar aqui umas pessoas. Deus é muito legal, né, amor? Pode ir falando alguma coisa aí, amor, enquanto eu convido aqui as pessoas. E desde o início, né, da nossa viagem, né, porque a começar pela passagem, que estava muito caro, e aí a gente ficamos orando a Deus para que a gente encontrasse alguma promoção que coubesse no nosso bolso, né, no nosso orçamento. E Deus, mais uma vez, Ele nos surpreendeu, e falando nos nossos corações, né, a gente vê toda hora, mas assim, nós geralmente as promoções vêm na madrugada, né? Mas nesse dia foi durante o dia normal mesmo, né? E aí então nós encontramos aí uma passagem que coubesse no nosso bolso, né? De Deus. E aí pagamos 2 passagens e também, então começou aí. E eu orei a Deus também porque, como nós começamos a namorar há pouco tempo, né? E foi a primeira viagem dela para Belém do Pará, porque os meus pais residiam lá, meu pai, né? Minha mãe, e meu irmão que está lá servindo lá. Então, eu falei, poxa, eu vou levar ela para poder conhecer, né? E eu orei a Deus, pedi para que o Senhor Ele preparasse tudo, né? O terreno, que meu irmão e minha mãe gostassem dela, né? Que tivesse uma receptividade boa, né? O tratamento, e ela se sentir bem, não se sentir acuada, não se sentir constrangida, nem minha mãe também. E assim, eu pedi ao Senhor que preparasse tudo. Então, por isso que é importante a oração do crente, né? A oração ela move as coisas, ela transforma, ela modifica cenários, ela faz com que aquela situação que paira no ar ruim se torne boa. Então é importante o homem de Deus, a mulher de Deus estar em oração, que a oração ela realmente muda, transforma. E aí foi o que aconteceu. E chegando lá, eu também um pouco nervoso, né, não sabendo como que seria, né, o tratamento, né, mas foi assim, além do que eu imaginei. E mais uma vez a palavra de Deus ela se concretiza em Efésios 3:20. Deus, a palavra fala que o Senhor ele nos dá muito mais do que nós pedimos ou pensamos. E aí, poxa, foi uma maravilha, minha mãe adorou ela, e ela até brincava, a gente até brincamos, né? E foi assim, uma família, aquela coisa gostosa de estar junto, né? Foi uma alegria lá na casa do meu irmão,
por conta que minha mãe sempre estava sozinha e ela estava assim em depressão, né? Triste pela morte, pelo falecimento do meu pai, tem 2 anos. Então assim, nós fomos, né, para poder levar um pouco de alegria, de estar junto com ela, de ela se sentir acolhida, de ela se sentir, ter muita gente, né, ter aquela alegria dentro de casa, porque meu irmão saía para trabalhar, então ela ficava sozinha. Então, a pessoa fica muito tempo só, a pessoa fica um pouco triste, né, ainda mais ela na idade e tal, então isso aí foi bênção, né? E o Senhor aí, a partir daí o Senhor começou a usar, e começou a usar a Monique, né? Para poder dar uma palavra de vida, uma palavra de ânimo, e ali minha mãe foi se alimentando, foi sentindo, né? O Espírito Santo, né? Deixar trabalhar no seu coraçãozinho, e foi bênção porque minha mãe se alegrou muito, muito. Outra pessoa, ela começou a se alimentar, coisa que ela não estava se alimentando. Ela começou a se alegrar, nós colocávamos louvores para poder ouvir, né? Tinha uma caixa de som lá, a gente sempre colocava louvores. Todas as vezes quando eu viajava para lá, eu colocava os louvores que eu tenho no meu celular. Então, tudo isso para poder o quê? Trazer o espírito de paz, trazer a paz, a leveza, tudo isso que o Espírito Santo proporciona, porque uma das características do reino dos céus é o quê? É a paz no Espírito Santo, né? A alegria no Espírito Santo, paz e justiça, né? São os 3 pilares, né? Que as características do reino de Deus. Então, assim, isso ela pôde sentir. E o meu irmão também, quer dizer, tudo contagia, entendeu? Então, esse foi assim o trabalho, né, que o Senhor ele faz. O Espírito Santo ele vai contagiando até aqueles que estão longe, né? Até aqueles que não têm nada com as coisas de Deus, mas o Espírito ele contagia também. Então essa foi assim é um pouco, né, que eu estou falando, mas assim, é muita coisa. Nós vamos tentar contar aqui, porque eu também orei, né? Ele pediu a mim que estivesse orando também, me preparando para poder estar lá, porque aqueles que me conhecem sabem, né, que eu sou viúva, então antes de conhecer ele também já fiquei noiva e tive, então, 2 experiências aí que não foram muito bem, infelizes, em relação à sogra. Não é? Então eu tava meio que. Fiquei meio que traumatizada aí com a versão a sogras, né? E aí ele ouviu a minha história também e se compadeceu e orou dessa forma, né? Para que ele falou, não, meu amor, eu creio que você vai gostar da minha mãe e ela também, né? Vai haver uma reciprocidade. Então eu orei, como a gente está falando do poder da oração, e me preparei e o Senhor me deu uma palavra dizendo, né? Seja você mesmo, Monique. Você precisa ser você. Você vai lá, conhece eles e seja você. E quero que você continue na sua rotina. Então isso que é importante, que eu quero frisar para vocês, enfatizar esse ponto, porque mesmo a gente saindo de férias, a gente indo para qualquer lugar brincar, se divertir com a sua família, nós devemos carregar, levar o Espírito Santo conosco, sermos nós mesmos, por onde quer que a gente esteja e naquilo que a gente esteja fazendo, ok? Continuar nosso estilo de vida. Nós lá continuamos, a gente tem o costume de orar antes das refeições, mas não é aquela oraçãozinha
que fica sendo rotina, entendeu? Deus abençoe as coisas. Não é você orar mesmo com a intensidade do Espírito, sendo grato pela comida. A gente procura sempre fazer isso, orando mesmo em espírito e em verdade, né? Então lá nós tivemos, Deus me deu essa fala, me fez sentir. Seja você, eu tenho costume de orar antes de comer, tenho costume de sentir durante o dia Deus me chamar e eu saio e quando posso vou até um quarto, um banheiro, tentar ouvir o que ele está me falando e, enfim, ficar sempre também conectada com ele, mesmo estando de férias. Oi Marina, tudo bem? Como é que vai? Beijo para você. Então, ele me disse, continue assim, tenha seu estilo de vida. Acordava às vezes de madrugada para orar. Tudo que eu faço na minha casa, ele falou para eu continuar fazendo lá também na casa da minha sogra, né, do irmão dele. Então, foi isso que aconteceu, isso que é importante, que eu quero que vocês, sabe, guardem isso, para que mesmo você saindo de férias, passeando, você tem que continuar sendo você no seu lado espiritual. Às vezes a gente, não, vou para casa de um amigo, vou lá, eles não são crente, não tem esse costume. Nós não devemos nos anular, deixar de sermos quem nós somos espiritualmente, nosso estilo de ser, porque estamos indo para outro lugar ou para casa de alguém diferente, não é? Se você está indo para essa casa de um amigo, ele sabe quem é você, não é? Ele sabe que você tem uma rotina e tal e você comunica, entendeu? Olha, eu sou assim, posso orar antes de comer, sabe? Mesmo a gente pede licença por estar na casa do outro, mas não devemos deixar de fazer aquilo que a gente faz naturalmente em nosso ambiente. E assim foi. Então, toda essa nossa forma de ser impactou a eles, a mãe dele e o irmão dele, porque chamou para perto e eles puderam ver que não é só o falar que a gente fica falando, mas eles puderam ver e ver com seus próprios olhos como nós somos, né? E aí, o que acontece? Eles são também aguçados a fazer isso, porque uma vez que você ora, que você leva a vida, quem é que não vai ser impactado, não vai ser contagiado por esse Espírito de Deus? A palavra de Deus diz que onde a gente coloca a nossa planta dos pés, não é, será bênção. Então, isso não é só para levar para a área da prosperidade, significa você estar carregando a paz, você ser um pacificador, você ser um luzeiro, você ser sal, ser luz por onde quer que você chegue. Então nós devemos sempre estar disponíveis, dispostos para sermos usados para o Senhor, até mesmo passeando. Ok? Então, nós não estamos aqui em vida para vivermos somente nosso bel prazer. Mas Deus é maravilhoso, deu tempo também da gente passear, passeamos, tiramos muitas fotos. Quem me acompanhou, nos acompanhou, viu aí. Só que a gente queria fazer muito mais, né? Tipo assim, ficar centrado mesmo só nas nossas coisas, né? Só no nosso entretenimento, só se divertindo. E não jamais imaginava que a gente fosse sermos usados de tal forma que fomos para abençoar, para converter corações, né? Então, eu vou deixar ele falar mais um pouquinho a respeito do que aconteceu com o irmão dele e a gente, na medida do possível, vai contando. Isso, então, ele foi tão bom conosco que, além de a gente sair para poder passear, nós também fizemos a obra do Senhor, né? E a Bíblia fala que primeiro nós temos que cuidar da nossa casa e depois a gente cuidar lá dos outros, né? Então, cuidar dos seus, né? Para nós termos também testemunhos, né? Perante aos nossos familiares, né? Para eles nos conhecermos, conhecer a gente. Então, o meu irmão, ele chegou a passear, levou a gente para alguns lugares, mas depois ele começou a se sentir mal, não sabia o que era, aí começou a se sentir mal, aí ter problemas de saúde, Um pouco de febre. Começou a ter muita febre, e aí ele ficou internado
Então, como eu falei, mora só ele e minha mãe. Aí você imagina, meu irmão não estava nem conseguindo andar, de tanta dor que ele estava sentindo, né? Deu problema no fígado dele, e a inflamação aí atingiu o reto também, e ele não estava conseguindo ter posição nem para dormir. Então nós tivemos que levar ele no hospital, no médico 3 vezes no hospital, e nada. O médico só dava injeção na veia e mandava para casa, mas só que ele ainda continua sentindo dor. Aí teve que se internar, né? E aí nisso que ele se internou, não é? Nós ficamos em oração, não é? Ficamos em oração. Então, a nossa ida lá não foi somente para passear, não é? Deus já sabia o que ia acontecer, porque ele precisava ter alguém para poder ajudar a ficar lá com a mãe dele, e também alguém que pudesse estar levando ele para o médico, né? Então eu creio que, porque eles, antes da gente chegar, acho que um mês antes, ele já estava tendo alguns problemas de saúde e conseguiu melhorar. Desculpa, só que depois que nós chegamos, a coisa ficou mais crônica, né? Aí ele teve que ser internado. Então, eu creio que Deus esperou o momento certo para que a gente chegasse, para poder dar a ele o apoio, né? De levar, de estar dirigindo o carro e estar podendo sair com ele, né? Ele tem até amigos, mas os amigos todos trabalham também, ninguém tem aquela disponibilidade, né, de estar a todo tempo ali. Como a gente estava de férias, o Dinei estava de férias, a gente podia dar um maior suporte para ele. E também ajuda de ficar com a mãe dele, não é? Então, a gente viu o mover de Deus nisso, né? Tipo assim, Deus preparou, esperou para que ele realmente, aquilo que estava nele já afligindo, chegasse, né, num momento agudo, no momento que a gente estivesse lá, para que ele não ficasse desamparado, nem ele, nem a mãezinha dele, não é? Então, Deus uniu o útil e agradável. Olha, vocês vão passear, vocês vão se divertir e tal, mas vocês também vão trabalhar, tá bom? Vou usar vocês aí de alguma forma para estar ajudando, não é? Fisicamente falando, né? Mas também espiritualmente. Então, toda uma atmosfera foi criada. Aí, o nosso estilo de vida trouxe ali eles para perto, eles pediram para orar, para estar orando. Então, eles entraram nesse estilo de vida junto com a gente. E aí foi maravilhoso, porque aí ele foi internado, aí nós fomos até o hospital, aí eu também, eu sou capelã, né? Então há sobre mim aí também esse chamado de estar orando um pelos outros e pelos enfermos, né? Louvado seja Deus por isso. Não tem mérito nenhum, né? Como eu disse, nós somos chamados e temos esses talentos. Então a gente tem que estar apercebidos, e eis-me aqui, né, Senhor? Passeando ou não, você tá ali, soldado no quartel, que é trabalho. Eu também. Aí ele ficou numa enfermaria e nós fomos visitá-lo, aí oramos lá com ele, aí tinha outras pessoas doentes no quarto, né? Tinha um senhorzinho lá que me parecia que ele já estava assim, assim, terminal, né? Que estava muito abatido mesmo, assim. Aí nós oramos por ele também. Aí vocês creem, gente, que no outra semana fomos visitar, esse senhorzinho já estava falando, comendo. Tava andando. E detalhe, quando nós estávamos subindo para ir na enfermaria, né, onde está o meu irmão e esse senhorzinho, nós encontramos com ele no meio do caminho. Só que a gente não percebeu. Eu só fui identificar ele quando ele estava com um rapaz que eu tinha visto, né, e uma senhora, que é a esposa dele. Aí depois que eu me liguei, mas eu já estava lá em cima, lá visitando meu irmão. Aí a gente lembrou, né? Então, por isso que é aquilo que eu falei anteriormente, nós sendo de Deus, nós temos que estar atentos. Qualquer lugar, onde estivermos, a hora que estivermos e como estivermos,
temos que sempre nos comportarmos como homens e mulheres de Deus, porque Deus ali ele vai nos usar em alguma coisa. E sabemos que Satanás ele é acusador. Então é importante a gente estar atento, porque Deus ele vai usar a gente para abençoar alguém. Né? E foi surpreendente isso. Foi. Então, como eu falo, então, desde o início, desde a oração que a gente pediu para que arrumasse as passagens baratas, porque passagem para Belém não é barata, É uma das caro, passagens mais caras, né? porque não tem Tava voo tudo direto. 5, 7 mil. Aí eu, meu Deus, onde é que eu vou tirar 7 mil para poder ainda pra gente ir? Então, Deus O ele... nosso bolso é muito caro, não sei por teu, mas o muito, nosso... E aí nós conseguimos, aí foi quanto? Foi 1.900, né? 1.900. A gente conseguiu. 2.000, as duas e de volta. As duas ida e volta. Então, assim, Deus abençoou desde aí. Então, quer dizer, mas tudo é plano do Senhor. Ele já tinha um propósito, entendeu? Então, propósito. alinhou a nossa vontade a dele. Quando eu digo isso, que a gente precisa saber qual a vontade de Deus, alinhar a nossa vontade a dele, é isso. É quando a gente tem paz. Nós, ao planejarmos a viagem, ao comprarmos, nós sentimos paz, não é? E aí, Deus uniu a nossa vontade. Não, vocês querem passear, eu vou com vocês. Mas também vocês vão estar aí apercebido a minha voz, porque eu vou precisar de vocês para ajudar eles lá, tá bom? E aí foi... Não só ele, como o outro senhorzinho também que estava lá. Ah, e também teve uma outra pessoa, a manicure da minha sogra, que eu fui fazer meu pé. Aí, né, chegou lá, e você tem sempre algo para contar, porque a palavra de Deus diz que a gente se tornaria fonte. Então, nós somos fontes naturalmente, né? E é o que o Senhor fala, ele sempre falou, a gente tem que ser, nós temos que ser nós mesmos, por onde quer que a gente ande, temos que ser nós mesmos espiritualmente, não nos envergonharmos da palavra de Deus, quer dizer isso. Por onde quer que a gente esteja, nós temos que anunciar o Evangelho naturalmente, sendo nós mesmos, contar as nossas histórias, entendeu? Quem nós somos. E aí, naturalmente, eu fui falando das coisas de Deus para ela. E foi engraçado uma coisa que ela não sabia, que de uma parte da palavra, né, dos filhos, né? E aí eu dei essa palavra para ela. E ela, poxa, tem isso na Bíblia? Eu falei, tem, sim, claro, tem essa palavra na Bíblia. Ela não conhecia, desconhecia, né? Então, ela foi aguçada a ler mais a palavra de Deus, a estar mais centrada. Ela é católica, mas ela não tinha esse modo de ser, né, tão intenso que a gente tem, né, de estar lendo a palavra para saber exatamente aquilo que Deus tem falado conosco, né? Então ela vivia na superficialidade, né, do Evangelho. E aí eu contando os nossos casos, nossas experiências, ela ficou muito maravilhada, né? Então a gente tem que estar sempre à disposição de Deus, sempre disponíveis, sabe, para poder sermos usados por onde quer que a gente ande, até mesmo passeando, nos divertindo, porque Ele quer sempre nos dar o melhor, né? Então ele uniu o útil ao agradável. Vão passear, vão se divertir, mas fiquem ligados naquilo que eu quiser fazer durante o passeio. E assim foi, né, amor? É verdade. Hoje, né, eu sinto que a minha mãe e o meu irmão são outras pessoas, né, depois desse dia, porque além de acontecer essas coisas com meu irmão ele ficou internado já 10 dias, né? Ainda tá lá, né? Ainda tá lá, mas tratando. para você ter uma ideia, quando ele foi, ele não conseguia nem andar, ele nem dormir, ele perdeu 12 quilos. Meu irmão perdeu 12 quilos, ele tava com, também precisava, né? Tava com 90, quase 90 e pouco. Só sei que ele tá com 85 quilos. Ele perdeu 12 quilos. Então, além disso acontecer, o perder quilo também beneficiou ele na saúde dele, né? Que ele estava com problema no joelho, problema na coluna, devido tudo peso. Então, assim, tem coisas que acontecem, né? Tem uma passagem... Bom, o dito popular é o que? Há males que vêm para o bem, né? Há males que vêm para o bem. Não, isso é errado.
A Bíblia fala que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, né? Então, tudo isso cooperou para que o meu irmão ele ficasse bem da saúde, né? E ali naquele momento de sofrimento que ele teve, ele se achegasse mais ao Senhor. Então, Deus ali tratou duas coisas, tratou, né, a vida espiritual dele, que o mais importante é o quê? É nós estarmos conectados com o Senhor. E também tratou a saúde dele. Então, quando eu conversei com ele, quando nós conversamos ainda, nós falamos às vezes pelo telefone, praticamente quase que todo dia para poder saber como é que ele está, nós sentimos algo diferente nele e na minha mãe. Então, realmente o que nós fomos para lá, para fazer o que nós tivemos de fazer, então foi tudo a mão de Deus, a mão do Senhor, nada do homem, nada da gente. E mais uma coisa, nós não saímos de lá sem que Deus não deixou a gente ficar mais tempo lá, porque nós até pensamos em adiar a nossa vinda, que era dia 27, na quarta-feira que nós voltamos, e a gente adiar por mais, praticamente quase que uma semana, mais 5 dias. Na verdade, iríamos voltar lá no dia segunda ou terça-feira, que é dia 2 no máximo, porque eu volto a trabalhar na quarta-feira. Então, nós estávamos até cogitando isso por conta da saúde do meu irmão, que ele tinha piorado. E Deus ele falou conosco, né? E Deus ele falou conosco, né? Nos deu dicas que não precisaríamos fazer isso, porque quando chegássemos o dia da gente ir embora, tudo já ia estar sendo resolvido. E graças pela glória de Deus, o meu irmão ele foi assistido pelos médicos, foi internado, ele foi feito a cirurgia para poder tirar todo o abscesso, todo aquele Que estava incomodando ele, entendeu? E ele ficou bom, né? Ele ficou bom. Deus ajeitou tudo para que a gente pudesse vir e deixar ele bem, isso. Entendeu? Porque o que aconteceu apareceu neles vários abscessos, né? Tipo, criou-se ali tipo furúnculo com muito pus, entendeu? Aí de vários lugares ele estava assim, cheio daquele pus, né? Então, antes dele precisava drenar, que nós fomos no último médico, depois de 3 médicos, nenhum estava diagnosticando o que era. Então, aqui também fica mais um alerta para você que é espiritual, que as coisas de Deus se discernem espiritualmente. Não é? A gente já viu vários testemunhos de pessoas que já respeitam toda a religião de cada um, de cada fé, cada credo, mas existem pessoas que lidaram aí com o candomblé, né, com a macumba, e eles quando saíram desse segmento já deram testemunhos que quando as pessoas sentem alguma coisa que é difícil de diagnosticar pelos médicos, geralmente é feitiço, é alguma emanação do mal sobre aquela pessoa. Ah, mas como assim eu sou do Senhor, vai pegar em mim? Gente, Deus tem sempre um plano e um projeto, não é? A palavra de Deus está repleta de exemplos que Deus mesmo colocou um espírito maligno na pessoa. Para quê? Para tratar a pessoa, porque às vezes as pessoas são duras de servir, não é? Deus está chamando, e a pessoa não vem, ok? E aí, não com aquele peso, não vai vir pela alegria, vai vir pela dor. Nada disso, porque Deus não castiga ninguém. Mas Deus sabe aonde aperta nosso sapato. Minha mãe costuma falar isso, né? Ditado popular. Então, às vezes ele tem que usar disso, né? Não para nos matar, mas para nos tratar, nos chamar para perto. Então, aconteceu com ele mesmo sentiu, falou, Monique, eu creio que isso não é só do meu físico, é também espiritual. Então é uma coisa dele com Deus, ele sabe por onde ele andou, ele sabe com quem ele se envolveu, entendeu? Como eu sempre ministro aqui para você, a importância da gente saber escolher as nossas amizades, saber onde vamos entrar,
não é? Então a gente acaba pegando às vezes cargas negativas, experiências, transferências negativas de pessoas e de lugares contaminados pelo mal, pessoas que emanam mal pra gente, invejosos, não é? E o irmão dele é uma pessoa muito legal, muito simpática, uma pessoa que está sempre ajudando as pessoas e graças a Deus ele tem um estilo de vida legal e isso demanda muito a inveja, não é? O ciúme de muitas pessoas. Então, gente, isso é importante. Ele sentiu isso. Então, eu creio que Deus trouxe ele para perto através disso, não é? E aí, o que Deus aproveitou? Porque ele sempre foi uma pessoa que ele também não cuidou do corpo dele. Não é? A gente também conversa aqui sobre isso, não é? Até diz aí que nós somos aquilo que a gente come. E ele sempre gostou de comer muita porcaria, né? Comidas pimentadas, ele né, da Marinha viajou muito, aí sai experimentando tudo quanto é comida, nunca se cuidou. Então, meu filho, o corpo vai sentir. A gente cuidando, a gente também já tem coisa. Imagina a gente não cuidando, metendo só lixo para dentro do nosso organismo. O corpo uma hora vai gritar, não é? Então, Deus aproveitou para cuidar deles de dentro para fora no seu corpo e também para que ele pudesse estar sendo aí tratado espiritualmente, né? Usando a mim e o Dinei também para ir lá. Deus, ele é amoroso, Deus é extremamente sábio, né? A gente não, quem poderá conhecer a mente de Deus? Mas se ele tem um chamado para você, se você tem algo para fazer, e as orações têm poder, não é? A mãe dele sempre orou, a oração da mãe tem muito poder, e o Senhor diz, né, na sua palavra que a oração do justo tem muito poder, então a gente sempre estava orando. Eu estou entrando para essa família, então vocês sabem que quando a gente não casa só com o nosso cônjuge, né? A gente casa com a família também. Então eles passaram a ser minha família. Então Jesus falou para mim, não é? Ore por eles também. Aí tudo começou a acontecer, não é? Vou tratar daquele gordinho lá. Gordinho modo de falar, né, gente? Modo carinho que vocês já sabem que eu falo. E aí usou tudo isso e ele teve essa percepção, sabe? Ele falou, Monique, não é só fisicamente, é espiritualmente também eu sinto. Aí ele precisava ser internado. O médico falou, olha, você vai ter que drenar, tomar antibiótico, esperar esse pus sair, às vezes sai sozinho, ou em outros você vai ter que drenar. Só que ele estava com muita dor. Aí nós fomos, um amigo dele fez toda lá, insistiu, levou ele no hospital da Marinha. Vocês sabem que nenhum hospital, até mesmo da Marinha, gente, para internar, você tem que chegar lá morrendo, né? Então o amigo dele fez lá o terror, lá botou na cadeira de roda e falou até que conseguiu internar ele, né? Porque a gente também não usa... a gente podia até usar aí de toda arrogância, dizer quem ele era, tal, que tem um cargo assim elevado, mas nós não usamos disso, que você também não use, deixa Deus fazer por você. Então ele foi, o amigo dele ajudou, fez lá e resolveram internar ele. Aí ele ficou uns 2 dias, foi nesse segundo dia que à noite de madrugada eu fui deitar para orar por ele, que eu comecei a sentir, como se eu estivesse sentindo o que ele estava sentindo. E aí eu senti, gente, para você que é espiritual, que crê ou não é? Porque Deus falou que eu tenho que comunicar, então eu vou comunicar e as coisas espirituais estão aí, né, gente? Ninguém mais é bobo. Com a internet hoje todo mundo tem acesso a tudo, não é? Então a gente tem que falar. Então eu orando eu senti que parecia que saiu uma sombra de trás dele assim, sabe? E ao mesmo tempo que eu senti, eu ia sentindo um cheiro, mas um cheiro horrível, que deu uma ânsia de vomitar. Era um cheiro horrendo. Aí eu ia sentindo e eu falei pro Dinei, ele vai ser drenado, ele vai fazer essa cirurgia, porque o senhor já está libertando ele disso. Aí no outro dia, eu não liguei para ele falando, porque ele podia ficar ansioso, eu não sabia quando poderia ser esse procedimento, porque a pessoa ali, ela quer ficar logo livre, né? Mas comentei com o Dinei. Mas por felicidade, né, o senhor confirmou no outro dia,
né? Nós acordamos, à tarde o médico falou, olha, nós vamos te levar para a sala de cirurgia e vamos drenar isso. Gente, olha, vocês creem? Que aí ele disse que quando meteu lá o bisturi, começou a apertar aquilo, aquele pus era um cheiro tão horrível, que ele não estava aguentando, estava querendo vomitar também, e os médicos, exatamente aquilo que eu senti. Olha só, gente. Tremendo, né? Não é? Tremendo. Fala se não é Deus, gente. Tremendo. E aí se confirmou, se cumpriu, né? Deus realmente fez com que ele pudesse tratar da saúde, sair tudo aquilo lá que estava nele, aquilo que a gente vai intoxicando nosso organismo, ficando inflamado, não é? Então, vou te ajudar para que você agora tenha consciência de que você precisa se alimentar saudavelmente, fazer exercício físico, enfim. Hoje ele já tem esse pensamento, essa consciência através do que ele está passando, e também um lado espiritual de conhecer, saber e ter noção de que nós estamos aqui e não devemos viver só para o nosso bel prazer, que há entre nós seres celestiais do bem e do mal que podem nos assolar, ok? E que precisamos ter também aí nossa comunhão com o nosso Criador. Então foi isso que Deus fez na nossa vida, em nosso passeio, em nossas férias, tá bom? Então se você for sair de férias, se você é de Deus, não vai achando que você vai ficar só de boa não, porque nós vamos trabalhar, vamos passear, Exatamente. descansar, carregando o pé. Então, gente, são experiências, são coisas que às vezes, tem coisas que a gente consegue explicar, né, e tem outras que a gente só sente, não tem como explicar para alguém. E para as pessoas entenderem, elas têm que entender com um espírito também, espírito aquebrantado, um espírito, né, totalmente rendido ao Senhor, porque na sua própria razão você vai jogar palavras ao vento e a pessoa não vai entender nada, ela só vai ouvir, né? Como a palavra fala, né? A palavra em si ela mata, né? Mas o Espírito vivifica. Então por isso que eu disse que hoje a gente tem certeza que o modo do meu irmão falar, de conversar conosco, mudou. Mesma coisa a minha mãe. Então, com certeza, Deus ele nos levou para lá e Deus usou essa zinha aqui para poder dar uma palavra, e era o que eu estava falando ao Senhor, pedi ao Senhor para que desse uma palavra, porque, sabe, mulher, né, eu acho que melhor conversa com mulher e tal, então assim, ainda mais eu sendo filho, né, e muitas das vezes a gente deixa a nossa emoção falar, Isso né? de casa não tem valor Isso, também, né? isso. E aí eu pedi para que ela desse uma palavra, né, mas eu pedi ao Senhor primeiro, então o Senhor foi, usou, conversou com a minha mãe, depois conversou com o meu irmão. E aí você começa a ver, né, que o próprio Espírito ele age, mas nós temos que estar ali disposto a ser usado, né? E nós temos que orar. Não tem essa, Deus sabe. Não, Deus sabe não. Ele sabe que você também tem que orar. Então é importante a gente orar. E graças a Deus por isso. Então foi bênção, foi bênção. Deu tempo da gente ir lá no Mangal das Garças, Parque do Tinga, andar de bicicleta, e Deus ele deu alguns mimos pra gente. Então estamos extremamente felizes, e aí vamos aguardar aí os próximos capítulos, talvez o ano que vem a gente volte lá, ou vá para outro lugar, não sei, mas o Senhor aí ele vai prover aí, porque é o nosso provedor, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e estamos muito felizes aqui de compartilhar isso aqui com vocês, né? E está fazendo parte do reino do Senhor, porque no meio da multidão, né, Ele nos escolheu, e assim eu sou muito grato, sou muito feliz, e saber que naquele grande dia nós estaremos lá com Ele, estaremos servindo ao Senhor, estaremos no exército do Senhor, né? E estamos aqui realmente de passagem e crendo, né, e esperando ansiosamente a chegada, a vinda do Senhor, para vir buscar a sua noiva, que é essa igreja tão linda e abençoada por Ele, e sustentada também. Amém, amém. Então,
Foi isso que a gente quis dividir com você, as nossas férias e aquilo que Deus tem feito em nossa vida. E Ele também quer fazer na tua. Basta que você abra o seu coração, que você receba, eu chamo para perto. Porque Deus é acessível. Deus, Ele quer ser teu amigo. Deus tem a característica assim de Deus todo-poderoso, não é? Mas Ele também tem a característica de pai, de paizinho. Então, você já imaginou, você que é pai, que é mãe, você vai dar coisa ruim para o seu filho? De modo algum, não é? A palavra de Deus diz, não é? Como pode um pai, se um filho pedir algo, ele dá uma pedra, não é? Dá uma cobra, ele vai querer dar o melhor. Então é assim que Deus faz com a gente. Então devemos nos relacionar com o nosso Criador também na qualidade de filho e principalmente de amigo. Ele mesmo que a gente teve que... Porque você sabe que para a gente estar abençoando as pessoas, para a gente estar orando, a gente pega a carga, a gente tira das pessoas e passa para a gente, e depois a gente lança para o Senhor, mas a gente trava lutas, e é sério isso, né? Precisa de um preparo, precisa de uma vida de oração, de santidade, não é santidade de roupa, é santidade de dentro para fora, é uma vida, um estilo de vida com seu Criador. Mas mesmo passeando, divertindo, Ele nos separou para isso, para estarmos nos estendendo às pessoas necessitadas, aqueles que eu ia conhecer, que se tornaram minha família, até as outras quais eu ia conhecer também, mas que estavam precisando de uma oração, e ali eu estava. Então, que você tenha essa consciência, que você vai ser usado por onde quer que você esteja. Seja sempre luz, seja um pacificador, seja sempre uma pessoa onde Deus pode contar com você. Não é? Deus precisa de alguém? Não, Ele não precisa de ninguém, mas Ele quer estar conosco. Ele fez um homem para andar com Ele. Ele fez um homem para chamar para perto. Então, você tem que estar aí alinhando as suas vontades a dele, não é? Os nossos planos, os nossos projetos serão todos alinhados a ele quando ele se alegrar naquilo que a gente faz, fazer um bem, ser uma pessoa de bem, tá bom? Então essa foi a nossa resenha das nossas férias. E como não daria para gravar em vídeo, né, porque é grande, eu resolvi abrir uma live. E sempre que puder, a gente vai estar também contando as nossas experiências, as quais a gente pode realmente contar, falar para edificar o teu coração, para trazer vida para você. Como eu disse ontem, eu estarei gravando vídeos, né, que as pessoas estão gostando tanto, né, de me ver, Monique, o seu pequeno príncipe, estilosos, né, estamos de rosas, não é, mostrando um pouquinho da nossa vida, daquilo que a gente faz, não é nada para lançar moda, entendeu, para ganhar dinheiro, não é nada, é só uma brincadeira, é algo para realmente elevar a autoestima das pessoas, onde nesse mundo há tanta tristeza, tanta pessoa triste, querendo se matar por pequenas coisas. E Deus, Ele tem esse cuidado com a gente, até mesmo porque Ele sabe que nós somos carnes e às vezes ficamos entristecidos, com baixa autoestima, pessoas com problemas de autoimagem, pessoas que precisam acreditar no relacionamento, no casamento, não é? Que Deus pode fazer, não é? Quem me segue viu que eu fiquei doente diante da decepção, né? Depois fiquei viúva, até achar isso aqui, né? Não foi fácil. Então eu estava desacreditada e o Senhor teve que quebrar esse espírito que estava em mim para eu poder acreditar que realmente existem homens e mulheres idôneos com as quais a gente pode se relacionar e casar e ser uma bênção na mão do Senhor. Então é por isso que eu senti, entendeu? E sei que Deus está com a gente nisso, da gente mostrar quem nós somos, né? As pessoas, a gente gosta, né, Monique? Você pinta as unhas. Desde nova eu sempre fui assim. As pessoas, você é estilosa, a gente guarda a sua roupa, então eles querem ver, né? Então vamos lá, à medida do possível a gente vai fazendo as coisas. Eu tô puxando, meu caso, né? Eu, muito envergonhado, quer dizer, agora, poxa, olha só, envergonhado, tímido,
fazer live. Olha, fazer live com a o que ela me puxou. Mas é isso, glória a Deus por isso. E tudo é o Senhor na nossa vida, tudo é o Senhor que faz. Então, desde que o Senhor esteja no meio, então tá ótimo. O importante é isso. Cordão de três dobras não rebenta facilmente. Isso, porque as pessoas precisam saber que Deus é um Deus bom, é um Deus amigo, que quer cuidar da gente como pessoa, como ser humano. Ele não quer nos ver de cabisbaixo, triste, feios, assim que eu digo, não se cuidando, não é? Ele quer assim que a gente se cuide, que a gente, as mulheradas aí, se pinte, se maqueie, faça cabelo, tudo isso, sabe? Eu tenho experiências para contar em relação a isso, quanto as coisas que ele guarda para mim. Quando eu vou comprar meus cabelos, ele arruma um lugar onde eu acho os melhores cabelos, com promoção. Sempre foi assim, gente. Então eu quero passar isso para você, porque se ele está fazendo, sempre fez na minha vida, ele vai fazer na sua também. Nas pequeninas coisas. Deus diz que ele é Deus das pequenas e das grandes coisas também. Ele quer um relacionamento de filhos livres. Essa é a liberdade de filhos, que é diferente de libertinagem. É a liberdade onde a gente, nem todas as coisas nos são lícitas, mas nem todas nos convêm, mas onde a gente filtra e sente, sabe o que é bom, o que é melhor pra gente. E Deus nos dá todas as coisas. Isso aí. Ok? E, né, para complementar o que ela também falou, o dia mal vem para todos. Então resta saber, no dia mal que vier, como será a nossa reação. Deus ele espera essa reação de cada um de nós. Então, a melhor reação é a gente estar em oração. Porque sabemos que dificuldades todo mundo tem, né? Problemas. Pensa você que nós não temos, porque temos, né? Somos iguaizinhos a você, nós não somos nada de outro mundo, nada. Mas assim, o que nós queremos dizer que é importante a gente colocar o Senhor na nossa vida e tudo colocarmos oração, porque tem uma passagem bíblica que fala que o mal não dura para sempre, né? O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Então são passagens, né, que o Senhor deixou para poder mostrar que o dia mal vem para todos. Mas tem de bom ânimo, né? Eu venci o mundo, mais uma, o Senhor Jesus. Então assim, tudo é oração, colocar tudo em oração. Meu amigo, minha amiga, né? Sabemos que tudo isso vai passar, mas a gente tem que ser ali. E a Bíblia fala que nós somos inconstantes, mas, entendeu? Se a gente perseverar em oração, as coisas acontecem. Exatamente, né? Para você que me segue, que me conhece, sabe, né? O quanto eu vivi, sofri, depois fiquei viúva, né? Eu já tenho 7 anos. 7 anos. Eu sai também. daqui, entra pra lá, sai aqui, corre, muda e volta. Gente, a palavra de Deus diz em Eclesiastes, né? Que é tempo para tudo. Tempo de chorar, tempo de plantear e tempo de sorrir. Então, como ele mesmo disse, nada é para sempre. Então eu vivi praticamente há 27 anos. Tá até aquele negócio de pessoas, a crise dos 7 anos, é tudo místico. Mas enfim, né? Calhou de ser. Então 7 anos até eu entrar agora nesse momento que Deus está nos falando que estamos na dispensação. Então é um momento que eu tenho de sorrir, de pegar força, de criar memórias boas, de pegar toda a resistência para quando o dia mal vir, não é? Porque ele vai vir. Então, eu e ele, agora que a gente está vivendo um pouquinho na parte de sorrir, nos prepararmos a enraizarmos, né, nossas raízes para estarmos guardando reservas para o dia mal, ok? E ele também é viúvo, né? Não sei se vocês sabem, né? Ele tem mais tempo que eu, né? Né, amor? Isso. Quanto tempo? Você tá 8? Fiquei viúva a partir de 2013. Mas, vamos lá, seguramos firmes aí, perseveramos no Senhor e Deus agora é alegria. Agora é só alegria. Chega de chorar.
Pois é, um dia a gente abre uma live para contar como foi que a gente se Outra conheceu, e esse fato dele ser viúvo e eu também, o que ele orou, o que eu orei, tá bom? A importância da oração, de você saber pedir, porque a palavra diz que a gente deixa de receber porque a gente não sabe pedir. Aí eu peguei essa chave, esse código, e levei pro Senhor. Senhor, já que o Senhor tá falando isso, eu vou pedir assim, 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 assado. E foi, gente. Esse aqui veio exatamente como eu pedi. E ele também. Então, eu vou fazer uma live, né, amor? Falando sobre isso. A gente vai fazer, tá bom? Então, Deus abençoe você. Um ótimo dia, um ótimo domingo. Aproveite seu dia, cada momento do seu dia, para estar fazendo aquilo que você gosta, para estar ao lado de quem você ama. E vivencie sempre em paz, em amor, ok? Esteja sempre disposto, disponível na mão do seu Criador. Deus abençoe a todos, hoje e sempre. Um beijo. Beijo, seus lindos. Tchau, Deus tchau. abençoe. Ótima semana. Beijo. Obrigada a todos que passaram Obrigado. por aqui. Cíntia, que chegou agora. Beijo, sua linda. Muito obrigado por ter participado. Tá? E todos Deus vocês vocês que possam estar nos assistindo em outro momento. Muito obrigada. Deus abençoe a sua vida, a sua casa. Que você seja uma pessoa de paz e que haja paz em você. Que sua casa não seja só uma casa a 4 paredes, mas seja um lar onde o Espírito Santo habite não só em você, mas também no seu lar. Ok? Deus nos abençoe hoje e sempre. Beijinho. Tchau, tchau. Tchau, tchau.